Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da aula de número 41. Na aula de número 41, objeto de conhecimento, biotecnologia e DNA, células-tronco, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares, e no detalhamento, avanços e aplicações da genética molecular. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, a gente vai iniciar a nossa aula falando, sobre genética, sobre a manipulação dos genes. E um dos temas, que vem à mente quando nós falamos sobre esse assunto é os testes de paternidade. Então, a pergunta aí para nós é como é feito um teste de paternidade, Bom, ao longo da nossa aula, a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. Mas eu quero antecipar, que o teste de paternidade ele é algo que possibilitou trazer ali uma certeza, de quem seria o genitor da criança, por exemplo, tá? Então, muitos casais, ou muitas mulheres procuram aí essa técnica para justamente, saber e ter certeza de quem seria o pai daquela criança. Anteriormente a esse tipo de teste, se fazia o teste sanguíneo, para saber ali se o tipo sanguíneo da criança era compatível com o tipo sanguíneo do pai. Mas, a gente sabe que esse tipo sanguíneo, mesmo ali numa criança, ela pode ser diferente dos pais, inclusive da mãe, ou do pai, porque também vai estar ali uma dinâmica, vai estar ali também a questão da genética desse tipo sanguíneo, Mas isso é outra história que a gente não vai aprofundar aqui agora, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre como a gente pode ali acompanhar, a partir de várias técnicas que envolvem o DNA, como a gente pode ali tirar proveito dessa situação. Então, antes, a gente vai ver um pouquinho aí sobre a questão da linha do tempo, como esse DNA ele foi aí descoberto. Bom, então a gente vai começar a ver, que primeiro aqui, olha, em 1869, a gente teve a descoberta do DNA por Micher, tá? Que ele começa ali a isolar a primeira vez, uma substância, certo? Bom, a gente vai aí ver que na sequência a gente observa aí que em 1900 a gente teve a redescoberta do DNA, tá bom? Então, se redescobriu ali, as técnicas, os estudos de Mendel. Em 1944, experimentos de Avery, Então, observe aí, olha, que a gente vê que esses experimentos confirmaram que realmente é o DNA, o material genético. E ainda, em 1953, nós temos aí, olha, que foi descoberto o modelo da dupla hélice, ou seja, aquele modelo de dupla hélice que a gente conhece. Ainda, olha, em 1973, nós temos aí os primeiros organismos transgênicos. Então, lembre-se aí que os organismos transgênicos são aqueles que recebem genes de outras espécies. Em 1983, nós temos aí o desenvolvimento da técnica do PCR, tá? Essa técnica aí ajudou a amplificar o DNA, e com isso estudar mais profundamente sobre ele. Ainda, olha, em 1990, nós temos o início do projeto Genoma Humano, tá? Então, foi um esforço global ali para sequenciar todo o genoma, dos seres humanos, para a gente compreender melhor essas cerca aí de 20 mil genes da nossa espécie. E aí nós temos, na sequência, em 1996, nós temos o clone da ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula somática adulta, e foi um marco aí na genética e na bioética.
Em 2003, nós temos, então, a conclusão do projeto Genoma Humano, tá? E aí o DNA humano é completamente sequenciado, revelando a estrutura e a função dos nossos genes e abrindo ali portas para a medicina personalizada, ou seja, a gente pode, a partir desse estudo, né, verificar a questão de doenças relacionadas aos nossos genes. Também ali em 2012, temos aí, né, que foi descoberto, ou melhor, foi desenvolvido, né, uma técnica chamada CRISPR-Cas9, né, que foi aí descoberto por Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que desenvolveram essa técnica, certo? E ela nos permite aí cortar e editar o DNA com mais precisão. Então, foi uma revolução na genética moderna e mostra também que as mulheres, né, têm espaço na ciência. Em 2018, vemos aí, olha, que bebês geneticamente modificados na China, né? Ou seja, um pesquisador, ele anunciou o nascimento de crianças que tiveram aí o seu DNA editado, tá? E geraram ali uma intensa discussão ética e científica, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa aula. E na atualidade, né, nós temos aí, olha, a genética e a inteligência artificial. Vemos os avanços, né, que a tecnologia trouxe para a gente, como esses avanços vão nos ajudar daqui para frente, né, a desenvolver mais técnicas que possam aí trazer algum tipo de benefício, né, para a humanidade, certo? Bom, agora que você viu aí a linha do tempo do DNA, né, como ele foi descoberto, como foi aí a evolução da ciência a partir dessa descoberta, a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso assunto. Então, vamos ver aí os principais avanços da área. Temos aí a descoberta e compreensão do DNA, né? A identificação da estrutura do DNA e sua função como portador da informação genética que revolucionou a biologia, tá? Então, observe aí, né, que essa descoberta ela foi importante porque anteriormente se acreditava que a informação genética que seria transmitida de uma geração para outra, ela seria passada por proteínas. Então, não se sabia ainda da existência dessa molécula aí bem específica, que é o DNA. Bom, e a gente viu aí também que o sequenciamento genético, ou seja, a capacidade de ler a sequência do DNA, permitiu aí a identificação de genes relacionados a doenças e a comparação de informações genéticas entre diferentes organismos. Então, a gente viu aí que foi um marco o sequenciamento genético, ou seja, do genoma humano, permitiu aí que nós pudéssemos identificar cada característica, como ela é gerada ali, né, a partir dos genes, ou seja, esse comando está lá no nosso DNA e esse gene ele pode sozinho ou em interação com outros genes gerar, né, expressar ali uma característica. Isso foi importante para saber que genes também nos seres humanos e em outras espécies poderiam ali expressar alguns erros, né, e até mesmo doenças, que esses erros iriam ali gerar doenças, né, que podem ser tratadas a partir do momento que a gente descobre quais são os genes, né, que podem causar isso, tá bom? Bom, e a gente avança aí para ver também que as técnicas de edição da genética, né, também foram um marco. O desenvolvimento de ferramentas como o CRISPR possibilitou a edição precisa do DNA, abrindo caminho para a modificação de genes em diversos organismos, incluindo plantas, animais e células humanas. Então, essa técnica, pessoal, que foi descoberta, né, por aquelas duas pesquisadoras que nós vimos na linha do tempo, foi algo curioso de ser descoberto, tá? A gente viu ali, né, que existe, no caso de bactérias, né, elas descobriram que as bactérias elas têm um mecanismo de se defender contra vírus que poderiam causar doenças nelas também, porque sim, as bactérias também adoecem. Então, esse mecanismo de defesa dessas bactérias foi utilizado para manipular outros materiais genéticos, né? Ou seja, outras moléculas de DNA de outras espécies, incluindo aí plantas, animais e células humanas, tá? Então, foi um marco aí porque essas mulheres conseguiram desenvolver essa técnica. Bom, e a gente vê um outro marco que é a biotecnologia, tá? A genética molecular impulsionou a biotecnologia, permitindo a produção de proteínas recombinantes,
como a insulina. Então, nós vemos que a insulina, ela é um hormônio humano, certo? Que vai controlar ali a entrada de glicose nas nossas células, mas algumas pessoas não produzem esse hormônio de uma maneira suficiente, ou seja, elas têm uma deficiência em produzir essa insulina, esse hormônio, e aí a pessoa desenvolve a condição de diabetes, né? Você já deve ter ouvido falar. E essa insulina, anteriormente, ela era extraída de animais. E com o advento aí da genética molecular, foi possível, então, manipular esses genes, né? E extrair o gene específico do ser humano, incluir ele em um gene de uma bactéria, e a bactéria vai produzir, então, esse hormônio, e esse hormônio será utilizado nos seres humanos. Ou seja, é uma forma mais simples, né, de se sanar ali esse problema. Bom, a criação de organismos geneticamente modificados também, né, OGMs, e aqueles que são conhecidos como transgênicos, e o desenvolvimento de terapias gênicas, todos esses aí relacionados à biotecnologia, tá? Então, é uma área dentro da ciência, dentro da biologia, que busca, né, trazer ali benefícios para a humanidade dentro, né, utilizando já os recursos que a própria natureza oferece. Bom, a gente vai aí avançar para falar sobre as aplicações da genética molecular, tá? Bom, essa genética molecular, ela vai ser aplicada na medicina. E como ela pode ser aplicada? A partir do diagnóstico de doenças, na terapia gênica e no desenvolvimento de medicamentos. Então, observe aí que esse diagnóstico de doenças, né, foi possível aí, não apenas um diagnóstico clínico, ou seja, quando o médico ele observa alguns sintomas, né, que a pessoa traz, e aí, a partir desse diagnóstico clínico, apenas da observação desse médico, ele pode aprofundar, né, pedir exames, e aí ele pode também contar com a ajuda da genética molecular para descobrir se a origem do problema não está no material genético, por exemplo. E a partir do momento que se descobre, né, que é realmente ali uma questão genética, temos aí a terapia gênica, que nos ajuda a resolver essa problemática. E, claro, no desenvolvimento de medicamentos também a genética molecular vai ser aplicada. Na agricultura, nós vemos aí o melhoramento de culturas, ou seja, melhoramento de plantas, né, que trazem ali, que nos fornecem a alimentação, que são produzidas em larga escala, né, como soja e outras plantas que são utilizadas, né, que são justamente ali fonte de alimento e fonte também de recursos econômicos para vários países, né? Então, também vai ser aplicada aí na agricultura. Na biotecnologia, ainda, né, como nós já vimos em outras questões e outras esferas, né, dentro da biotecnologia ainda nós temos a produção de enzimas e o desenvolvimento de bioreatores. E como a gente comentou ali sobre os organismos geneticamente modificados, sobre os transgênicos, né, eu trouxe um exemplo aí bem legal para você entender como é que funciona essa questão dos organismos geneticamente modificados. Bom, a gente pode ver que existem dois tipos. São aqueles que são chamados de autotransgênicos e os alotransgênicos, tá? E qual é a diferença entre eles? Bom, a gente observa aí uma espécie de peixe, né, a tilápia, que ela pode ser aí um organismo geneticamente modificado. Então, a gente pega aqui, olha, uma célula de uma determinada espécie de tilápia, vê ali no DNA dela uma sequência de interesse, ou seja, aquela sequência, aqueles genes, né, que trazem ali algum benefício para aquela espécie, e aí essa sequência de interesse ela será inserida no DNA do transgênio, ou seja, aquele que vai receber esse gene, e aí a gente tem um ovo recém-fertilizado que vai resultar numa tilápia transgênica, né? Mais uma tilápia que recebeu ali o gene de uma espécie semelhante a ela, né? Ou seja, também é um peixe, mas ela é de outra espécie, ok? Bom, aqui a gente tem os alotransgênicos. E aí, nesse caso, o transgênico já vai receber, né, um gene de uma outra espécie bastante diferente. Aqui, no caso, nós temos uma enguia, tá? E aí, essa enguia vai ter ali uma célula da qual se vai extrair uma sequência de interesse, certo? Então, aquele gene lá que nós queremos extrair, né,
desse material genético, vai ser inserido no DNA da tilápia, que depois vai se tornar um transgene, e aí esse ovo fertilizado, né, vai resultar, então, numa espécie ali transgênica, numa espécie que recebeu material genético de outro indivíduo, tá? E aí a gente percebe, então, que existem várias possibilidades, né, de se trabalhar com a manipulação genética, né? E todas essas pesquisas nessa área, né, têm tido ali um avanço, tá? Tem trazido ali, né, para a ciência que é um tipo de pesquisa promissor. Então a gente vai ver cada vez mais, né, animais, plantas, determinadas espécies que foram modificadas geneticamente para trazer ali algum tipo de recurso de interesse, tá bom? E a gente não para aí só nos peixes, tá? Existem outros animais que podem também receber material genético de outras espécies. Então, vamos ver aí os animais bioluminescentes. Olha só o que você está observando aí nesses animais que são ratos, né? Bom, nós temos aí esses animais que receberam um gene, pessoal, o gene GFP, né? E esse gene, ele é inserido no DNA de um animal e faz com que ele produza uma proteína fluorescente que brilha em verde sob luz ultravioleta. Então, olha só que interessante, né? Nós podemos aí criar animais que brilham sob uma determinada luz, a luz ultravioleta. E você observa aí nessa imagem que nós temos ratinhos que brilham nessa luz e ratinhos que não brilham nessa luz. E qual é a vantagem disso, né? Para que se faz algo como essa questão aí que a gente está vendo? Bom, o objetivo é a pesquisa científica. Dessa forma, servem como marcadores genéticos e é possível rastrear a expressão de genes, né? Ou seja, ver onde e quando um gene está ativo. Ajudam aí a estudar doenças genéticas e o comportamento de células específicas. Por exemplo, câncer, neurônios, células-tronco. Então, não é simplesmente para fazer esses animais se tornarem bioluminescentes, né? Mas é para fazer pesquisa, ou seja, para investigar até que ponto, né, a gente pode investigar aí esses genes que causadores de doenças, genes que são de interesse aí para tratamento gênico, como as células-tronco, né? Para doenças aí dos neurônios, tá? Doenças degenerativas, né? E aí a gente vai estudar os neurônios. Então, é algo muito importante que visa resolver um problema, tá, pessoal? E a título de curiosidade, né, esses genes que dão essa bioluminescência, eles originalmente foram extraídos de águas vivas, tá? Então, esses animais aí forneceram, né, esse tipo de gene e foram introduzidos nesses mamíferos. Bom, a gente vê também que outros animais, e aí no caso insetos, né, também podem receber genes de outras espécies, tá? Ou se tornarem transgênicos. Então a gente está vendo aí um mosquito bastante conhecido, que é o Aedes aegypti. Todo mundo sabe que ele transmite várias doenças, inclusive a dengue, né? E a gente sabe que a dengue, ela é um problema de saúde pública, certo? Então, tem causado aí algumas mortes, e apesar de nós já termos a vacina, infelizmente, né, algumas regiões ainda está fora de controle, né? Então, principalmente aqui na nossa região amazônica, ela é uma doença endêmica, ou seja, que acontece de maneira muito recorrente, e aí nós precisamos pensar em soluções que possam, então, reverter essa situação. E aí a gente vê, olha, que quando o mosquito macho transgênico criado em laboratório cruza com fêmeas do Aedes aegypti na natureza, os filhotes resultantes não sobrevivem até a vida adulta, bloqueando a reprodução da espécie em determinada área. Então, esse experimento aí, né, foi criado em um laboratório de um Aedes aegypti já que recebeu ali genes, né, para que quando esses filhotes, digamos assim, né, quando eles se reproduzissem, esses novos, né, Aedes aegypti, eles não conseguissem chegar até a fase adulta. Com isso, a gente interrompe o ciclo de vida e interrompe também, né, o ciclo de reprodução dessa espécie. E com isso, a gente consegue a vantagem de reduzir a população desses insetos em determinadas áreas. Isso foi aplicado numa cidade da Bahia,
E lá nessa cidade, né, observou-se que 90% dos mosquitos, né, eles não conseguiram sobreviver, ou seja, foi reduzido aí cerca de 90% dessa população, né? Então, isso é com certeza uma vantagem para nós, né, para a sociedade, para evitar que esses mosquitos se proliferem. Mas, claro, né, a gente ainda não tem eles disponíveis na natureza, assim, né, de uma maneira descontrolada, tudo é muito controlado, né? Então, a gente precisa ainda fazer a nossa parte, né, que é cuidar aí dos nossos quintais, das nossas ruas, para evitar que esse mosquito chegue até nós, né, se prolifere. Também tomar a vacina para aquelas pessoas que estão na faixa etária, né, que podem receber. Então, claro, a sociedade também faz a sua parte, a ciência faz a sua parte, certo? E para a gente continuar, vamos ver aí que os testes de paternidade, né, que nós falamos no início, o que eles são? Bom, esses testes de paternidade, eles são exames laboratoriais que comparam o perfil genético, ou seja, o DNA de um suposto pai com o do filho, para determinar a probabilidade de relação biológica entre eles, né? Então, isso é bastante conhecido, né? Atualmente, todo mundo sabe que esse teste está disponível, né, para as pessoas fazerem. Não é um teste que geralmente está ali disponível de forma gratuita, né? Mas as pessoas podem sim recorrer a essa técnica. E ela serve, então, para descobrir, né, a paternidade de uma criança. Mas, claro, que a gente está falando, né, de um exame que é feito no DNA. E nem sempre, né, esse teste ele vai ser só para isso, né, só usado para paternidade. A gente também pode, né, comparar ali o DNA com outras pessoas, né, para saber, de repente, descobrir ali uma cena de crime, ou para saber, né, a respeito de uma pessoa que desapareceu, para que as pessoas possam doar o seu material genético para compor o banco de dados, né, de DNA, ou seja, essa técnica ela é utilizada para várias finalidades. Mas aqui a gente está dando o exemplo do teste de paternidade, né? E aí, claro que a gente fica curioso para saber como essa técnica é desenvolvida. Então, eu trouxe aí uma animação para a gente explicar muito bem. Então, a gente tem aí esse teste de paternidade, né, que ele começa aí sendo feito com o paciente, por exemplo, uma coleta de material, né? E pode ser aí a saliva, que contém células da mucosa bucal, o sangue e até fios de cabelo com raiz. Então, as nossas células, no geral, gente, elas vão ter DNA. Então, tanto faz ser da saliva, do sangue, do cabelo, contanto que contém ali, né, informações contidas dentro da célula, ou seja, o DNA dentro daquela célula que vai servir de material coletado, tá? Então, a gente percebe aí que pode ser feito, né? E aí, lá na nossa boca, nós temos a mucosa. Essa mucosa é composta por células. Dentro de cada célula, a gente observa que existe o núcleo, e dentro do núcleo que vai estar contido ali o DNA, tá? Ou seja, a molécula que contém a informação genética que a gente está buscando, certo? Bom, com esse material genético em mãos, a gente vai fazer ali, né, um procedimento que é o PCR, tá? Esse PCR, ele visa ali amplificar, multiplicar todo o material genético que estava ali disponível. Então, ocorre da seguinte forma: dentro do termociclador, que é esse aparelho, e lá dentro se coloca não apenas o DNA molde, né, que foi extraído ali do doador, mas também outros reagentes, tá? E esses reagentes, eles vão ali amplificar esse material genético para que ele possa ser estudado, certo? Então, você observa aí que tem iniciadores, né, que vão fazer aí, são os primers dessa reação, os DNTPs, que são uma espécie de tijolos que vão construir esse DNA. Então, a gente está falando aí dos nucleotídeos, que contêm adenina, timina, citosina e guanina, que são as bases nitrogenadas. Além de enzimas como ataque DNA polimerase, tubos de PCR e também a fórmula aí tampão, né? Ou seja, tudo isso aí, pessoal, são reagentes que serão utilizados, né, para a extração aí, aliás, para amplificar esse material genético e poder descobrir, né,
e comparar ele com o dos doadores. Bom, e aí a gente observa que a mãe, né, vai fornecer o seu material genético, a criança também vai ser ali coletado dela um material genético, e esse material genético vai ser comparado aí com o do suposto pai, tá? Então, no caso, aí nós temos 3 doadores, né? 3 supostos pais. E você está observando aí que embaixo de cada um desses indivíduos, nós temos barras, né? E essas barras, pessoal, são chamadas aí de bandas. Bom, essas bandas vão fornecer ali uma informação, né? E quem está analisando ali aquele exame de DNA vai procurar saber se tem alelos, né, que são ali semelhantes entre as pessoas que estão sendo examinadas. Então, no caso da mãe, ela vai ter as suas bandas, né, que são aí essas listras, tá, que você está observando. A criança vai ter a dela, ou seja, cada pessoa vai ter um padrão. Mas a criança, ela precisa carregar ali informações que sejam semelhantes à da mãe ou do pai. Então, se observa nessa criança que ela não tem uma informação que estava na mãe, né, que não estava ali na mãe, só está nela, então, consequentemente, vai ter que estar no DNA do pai. E é assim que a gente compara, né, para chegar ali num consenso e ter a certeza, né, ou seja, na verdade, 99,9% de certeza de quem é o pai, então, dessa criança, tá? Então, você viu aí, né, de maneira, como é a forma, né, que essa técnica que a gente fala aqui ao longo da nossa aula, de manipulação genética, como ela se aproxima do nosso dia a dia, né, como ela pode ser utilizada, ou seja, uma técnica, um recurso da ciência que pode ser aplicado ali na sociedade para benefício da sociedade, certo? Bom, e a gente avança também para falar um pouquinho sobre essa manipulação genética e das questões éticas que estão envolvidas aí, né, nesses casos. Então, observe aí o caso dos bebês geneticamente editados na China em 2018. Então, houve aí esse caso, né, que gerou uma repercussão, tá? Que fala aí do cientista He Jiankui, que surpreendeu o mundo ao afirmar que usou CRISPR, ou seja, a técnica, né, de edição genética, para desativar um gene envolvido em ajudar o HIV a entrar em células saudáveis, tá? Ou seja, ele usou esse recurso porque ele achou que seria bom, né? E colocar ali nesse gene, né, ou seja, desativar um gene, na verdade, para que o HIV, o vírus que causa, né, a doença conhecida como AIDS, então ele desativou nessas células dessas crianças, tá? E ao fazer isso, ele deu aos embriões editados resultantes, né, incluindo as gêmeas Lulu e Nana, que são nomes ali fictícios, né, ele não revelou ali a identidade dessas crianças, proporcionou às células dela resistência ao vírus HIV. Bom, fazer isso significa que ele violou as diretrizes atuais que proíbem o uso de CRISPR em embriões humanos para gravidez, né? Ou seja, ele manipulou os genes dessas crianças, né? E ele melhorou geneticamente essas crianças. Claro, seria interessante que as células humanas não tivessem ali, né? Aliás, que tivesse uma resistência ao HIV, com certeza é interessante. Mas até que ponto violar as leis, violar as regras e violar até mesmo, né, o direito de consentimento desses embriões, já que eles nem têm ali a capacidade de se defender, de se posicionar, né, e dizer se querem ou não. Então, a gente vê aí um caso em que a ética, né, ela tem que estar presente também aí nessas questões científicas, tá? E aí a gente vê, né, algumas reflexões, olha só. Então, questões éticas e sociais. A edição de embriões humanos, né? Até onde podemos ir? Será que a gente pode editar esses embriões, né? Escolher, selecionar os genes? Ou a gente vai mexer apenas com aqueles genes que causam doenças? Será que as pessoas vão querer, a partir de então, editar os genes para que a criança nasça com determinadas características, né? Cor de olhos, altura, inteligência? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Também a privacidade dos dados genéticos, a ancestralidade, os bancos de DNA, né? Então, também tem que se pensar até que ponto você mexer no material genético de um ser humano
pode causar impactos irreversíveis na espécie como um todo, né? Então, é a gente ali interromper o ciclo natural, né, da seleção natural e manipular esses genes. Bom, outra problemática aí em questão é a biopirataria e essa manipulação genética, né? Tudo isso pode ser usado aí para biopirataria, que é um crime, né, contra as espécies. Então, são todas questões ali que a gente precisa refletir a partir do conhecimento que nós temos, né? A ciência está aí para nos trazer conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser usado com ética, com responsabilidade, certo? Bom, eu espero que você tenha compreendido os conceitos da nossa aula e até uma próxima.